Então, boa noite novamente. Vamos Exatamente. dar início a mais uma sessão, retomando agora o estudo do livro A Fuga dos Monges Bom. Nós estamos iniciando as sessões com uma prática de invocação a Tapiritsa. Tapiritsa é o grande mestre Dzogchen da tradição Bon, e Yongtse Rinpoche é, foi, né, em vida o seu principal detentor da linhagem do Dzogchen e de inúmeras outras linhagens do Bon. O nosso professor Tenzin Wangyal Rinpoche nos recomendou fazermos a invocação de Tapiritsa para nos conectarmos com Yongtse Rinpoche. Estamos fazendo essas práticas dentro dos 49 dias após o seu paranirvana. Então, iniciamos tomando consciência do nosso corpo, tomamos consciência do espaço, descansamos, relaxamos no momento presente, prestamos atenção na respiração, fazemos três respirações de modo consciente, tentando deixar a expiração mais longa do que a inspiração. Assim nós ficamos em um estado de ainda mais relaxamento, tranquilidade. Podemos imaginar, visualizar, sentir que na expiração estão saindo as tensões, os venenos, as aflições do nosso corpo, da nossa fala e da nossa mente. Nós visualizamos à nossa frente Yongtse Rinpoche em sua forma de luz. Podemos visualizar que Yongtse Rinpoche é a união de todos os mestres, todos os Budas, todos os Idas, todas as Dakinis, de todos os seres iluminados, e especialmente de Tapiritsa. Ele está em união, sua mente está em união com a mente de Tapiritsa, suas mentes têm a mesma qualidade, a qualidade da iluminação, da abertura, da luminosidade, do calor, do amor, da compaixão, da alegria, da equanimidade. E agora nós nos conectamos especialmente com Tapiritsa. Tapiritsa é um Buda jovem, uma criança, um adolescente, na faixa dos 12, 13 anos. Ele é completamente branco, como um cristal. Podemos visualizar como uma luz branca,
Fazemos a invocação. Compartilhar a tela. Emarro. Minuto. Emarro. Que maravilhoso. És a emanação coração de Kutunzampo. Seu corpo aparece como um cristal branco, luminoso, claro, sem impurezas, irradiando luz nas 10 direções. Estás nu, sem ornamentos, significando a essência mais profunda, o estado primordial. Dotado com a dupla sabedoria do vazio e dos meios hábeis, com compaixão, contemplas os benefícios dos seres. Tapirit encarnas o Dzogchen, a grande perfeição, supremo entre os ensinamentos, a essência da consciência dos seres realizados, o pico do caminho da realização, o coração dos tantras, das escrituras essenciais e das instruções secretas. Tu, Tapiritsa, indica o estado natural, a base que é autoliberta de ilusão, que é o samsara, e também da libertação, que é o nirvana, e dos defeitos e virtudes de sons, luzes e raios. Tendo dissipado completamente a escuridão das mentes dos seres, permite-nos, Tapiritsa, experienciar a base como vazia e sem raiz, e simultaneamente realizar todos os estágios do caminho. Experiências e realização tornam-se manifestas, e samsara e nirvana libertam-se em nossa mente natural. Nessa vastidão, dispõem-se as 3 dimensões, que são o fruto. Com devoção unifocada, rezo a ti, Tapiritsa, protetor dos seres. Concede-nos a bênção de conferires o empoderamento sobre nós e os outros seres. Possam os obstáculos externos, internos e secretos ser pacificados, e possa o erro do alto apego, que é a ignorância, ser liberto. Tendo reconhecido a autoconsciência, possam a visão e a conduta ser plenamente realizadas. Por favor, concede sobre nós, neste exato momento, o grande significado para além do intelecto da base primordial, vazia e sem raiz. A ti, Tapiritsa, nobre protetor dos seres, o rogamos. Possam todos os seres dos 6 reinos serem protegidos pela tua compaixão e possa a nossa mente ser liberta. Emarro é uma das palavras mais bonitas, mais interessantes do tibetano. Significa que maravilhoso, que espantoso. E esse espanto, essa maravilha, vem do fato de que este ensinamento de Dzogchen, ele é tão incrivelmente simples que espanta. Ele é tão incrivelmente fácil e direto que nós muitas vezes temos dificuldades para reconhecer o seu significado. Então é por isso que nós pedimos a ajuda e as bênçãos dos mestres, para que eles nos deem o suporte para que nós possamos nos reconhecer como Buda. Na verdade, toda a prática que nós estamos fazendo, a nossa jornada para a iluminação, é uma jornada de nos reconhecer enquanto Budas, uma mente búdica, uma mente aberta, compassiva, amorosa, alegre, equânime. Essas são as qualidades da mente desperta. E o que o Dzogchen nos ensina, nos aponta, é que a nossa mente já está liberta desde o princípio, que tanto samsara, que é a confusão, quanto nirvana, que é a liberação, estão igualmente presentes em nossa mente natural, em nosso estado natural. Qual é o estado natural de nossa mente? É o estado relaxado, é o estado em que nós não estamos nos esforçando para criar
ou para refutar. Nós não nos estamos lutando nem nos aferrecendo, nós estamos simplesmente contemplando cada som, cada luz, cada pensamento, cada momento. Nós estamos contemplando. E essa contemplação descansada, desapegada, sem julgamento, é a mente natural, é o estado natural. E o Dzogchen Tapiritsa e todos os mestres estão nos dizendo que esse é o estado de nossa mente. Esse é o estado búdico, é o estado desperto, que já está se manifestando como todos os fenômenos, inclusive como esse fenômeno que nós estamos nomeando com o nome próprio de cada um. Por isso é maravilhoso, por isso é espantoso, porque nós temos dificuldades de reconhecer de fato essa natureza já dada. Que maravilhoso. Yongtsen Rinpoche, segundo Tenzin Wangyal Rinpoche, deixou um grande ensinamento de Dzogchen para todos nós. Tenzin Wangyal Rinpoche repetiu isso muitas vezes nessa semana, nessas últimas semanas. O ensinamento de Yongtsen Rinpoche, que sintetiza tudo que é o Dzogchen, que é o ensinamento mais elevado do nosso caminho, se resume em uma frase de 3 palavras. Se nós entendermos, introjetarmos e vivenciarmos essas 3 frases, então a nossa realização será espontaneamente reconhecida por nós mesmos. E essas 3 palavras são: deixe como está. Deixe como está. Deixar como está é estar no estado natural da mente, é estar no estado da iluminação. Então, agradecendo Yongtse Rinpoche por nos ter trazido esse ensinamento de uma forma tão direta, por meio do nosso querido professor Tenzin Wangyal Rinpoche, agradecendo Tapiritsa por ter sido o primeiro a colocar os ensinamentos de Dzogchen de uma forma aberta, que antes de Tapiritsa esse ensinamento maravilhoso, direto, era ainda mais restrito, ainda mais difícil de ser acessado do que é hoje. Então, Tapiritsa, com sua grande compaixão e sabedoria, abriu, e toda a linhagem que se seguiu a partir daí veio trazendo, geração após geração, esses ensinamentos até chegar até nós. Veja só que maravilhoso. Então, é com muita gratidão e com muito senso de responsabilidade também por acessar e praticar esse ensinamento que nós, então, realizamos a partir de agora o estudo do livro A Fuga dos Monges Tibetano, que conta a história de 3 grandes mestres do bom, e é um ciclo que nós estamos dedicando agora à memória de Aung San Rinpoche. Então, vou compartilhar o livro, a tradução do livro. Um minutinho. Vamos ver se compartilha aqui agora. Não. Acredito que agora esteja compartilhado. Nós paramos então
em uma parte do livro em que os autores estão apontando para um recrudescimento, para um é, é, fortalecimento do processo de ocupação do Tibete pela China e o que está levando, então, tem o Yongtse Rinpoche e, e vários monges, inclusive o Tenzin e eu me esqueci o nome o Felipe está por aí, ou quem está com uma memória melhor do que a minha. Enfim, os nossos três monges a fugirem, né, de seus locais em busca do exílio. Mas antes de chegarem no exílio na China, nós vamos ter aí um percurso longo dentro do Tibete, e é nessa parte que nós estamos, então, chegando. Então, o texto diz: enquanto Tenzin se preocupava com a iminente ocupação chinesa, percebeu que Menri enfrentava dificuldades financeiras. O mosteiro estava sob a liderança de um jovem inexperiente abade, o Sherabilodro, antigo assistente de Tenzin. Tenzin mantinha uma forte relação pessoal com Sherabilodro e queria que ele fosse bem-sucedido. Já havia lhe dado os melhores conselhos, mas agora parecia que mais do que boas palavras, seria necessário parecia que mais do que boas palavras seria necessário para resgatar a confiança do mosteiro. Tenzin decidiu que poderia ser mais útil arrecadando os recursos necessários. A região próxima ao lago Dangrida, no planalto Shantan, tradicionalmente era uma fonte lucrativa de doações para Menri. Vinha de nômades ricos em rebanhos, uma das formas mais importantes de riqueza do Tibete. Mas as doações haviam diminuído nos últimos anos. Ele decidiu que poderia revitalizar esse fluxo de recursos mudando-se para Sechig, um pequeno, porém importante mosteiro na região de Dangra, que estava sem abade. Sechig era considerado uma espécie de satélite de Menri, um lugar onde o prestígio de Tenzin como lama altamente respeitado facilitaria o restabelecimento das contribuições. Além disso, ele teria liberdade para praticar sua religião em paz nesse mosteiro remoto no norte, ainda fora do radar chinês. Seu plano era eventualmente retornar a Menri e reassumir sua posição como mestre principal. Tenzin então renunciou ao cargo de Lopon, apesar das objeções de Xerabelodro, permanecendo apenas o tempo necessário para participar da entronização de um novo mestre principal. Em 1957, o ano tibetano do Pássaro de Fogo decidiu empreender a longa jornada rumo ao norte do Planalto de Shantan, acompanhado de seu novo assistente, Sherab Tsutrin, e de outros dois monges. Ao renunciar ao cargo em Menri, Tenzin estava abrindo mão de uma das posições mais prestigiadas no Bon. Preocupava-se que os comissários chineses pudessem tentar impedir seus planos. Os chineses desconfiavam dos monges e os vigiavam de perto. Embora os monges de Menri fossem pacíficos, monges do Tibete Oriental haviam incentivado rebeliões e, com frequência, pegavam em arma. Para evitar suspeitas, Tenzin fez saber que estava indo para um mosteiro remoto, longe das áreas de interesse dos chineses. Reuniu alguns alimentos, pertences e objetos sagrados, amarrando-as em um cavalo em cavalos e mulas, antes de partir para uma jornada de cerca de 300 quilômetros por trilhas desgastadas. Logo fora do mosteiro, passou pela Rocha do Dragão, uma formação rochosa considerada uma aparição em pedra de uma boca de dragão aberta. A lenda diz que um exército invasor mongol poupou Menri porque o edifício se tornou invisível. Os invasores só viam a ilusão de um lago coberto por pássaros e a rocha do dragão, que lhes aparecia com um enorme dragão cuspindo fogo. O mosteiro desapareceu da vista à medida que desciam pelas encostas áridas,
passando por currais de pedras isolados, usado por nômades para abrigar ovelhas e cabras durante o inverno, até chegarem a Huchen, a vila mais alta do vale do rio Tobijal. Agricultores fora da vila aravam seus campos com arados de ferro puxados por iaque. Cada iaque tinha pequenas bandeiras vermelhas amarradas perto da cabeça para agradar os deuses. Os viajantes passaram por vilarejos sombreados por bosques de antigos choupos, alguns com troncos de 3 metros de diâmetro. Ao chegarem ao Yarlung Tsangpo, Tenzin virou-se para leste, apressando os passos ao se aproximar do mosteiro Yungdrungling, animado pela perspectiva de um reencontro com velhos amigos. Em Yungdrungling, o grupo passou por alguns dias descansando, trocando notícias e orando pela paz e proteção. Tenzin caminhou pelos salões cobertos com a imagem que ele próprio havia pintado quando menino, observando as cores vivas e iconografia sagrada, lançando um olhar crítico sobre algumas de suas próprias pinceladas. Toda aquela arte seria mais tarde obliterada pelos chineses em uma fúria de destruição. Após a breve estadia em Undruling, Tenzin e seu grupo seguiram o rio para o oeste. Depois viraram ao norte para um vale largo até alcançarem um passo nas montanhas que circundam o planalto de Shangtan. Eles cruzaram o passo de 5.500 metros de altitude e entraram na parte mais elevada do planalto tibetano. O Shangtan é uma das áreas menos povoadas da Ásia e a terceira menos habitada do mundo, atrás apenas da Antártida e do norte da Groenlândia. Então imaginem, né? Só não é menos habitado ali do que a Antártida e a Groenlândia. Imagina a altura, a dificuldade e o gelo desse lugar. O Planalto se eleva a uma altitude média de 4.900 metros e se estende por quase 1.000 milhas, desde a província de Qinghai, na China, atravessando o Tibete em direção ao noroeste da Índia. Um dos ramais da antiga Rota da Seda cruza o Planalto, onde os viajantes enfrentam um clima tão instável que um céu límpido de verão pode, em instantes, tornar-se uma tempestade uivante. O tempo pode alternar-se de sereno a violento várias vezes ao dia. Os ventos podem ser tão fortes que arrancam cavaleiros de seus cavalos, tornando a viagem quase impossível em certos momentos. As temperaturas ocasionalmente caem abaixo de zero mesmo no verão, que pode durar apenas 3 semanas. Imensas extensões de areia e cascalho, desprovidas até mesmo de um fio de grama, preenche grande parte do espaço entre as montanhas do Shangtan. Essa paisagem árida às vezes dá lugar a estepes amplas que florescem com flores silvestres no verão e abrigam rebanhos de antílopes, asnos selvagens, ovelhas e iaques. O Shangtan é pontilhado por cerca de 10.000 lagos de água doce e salgada, variando em tamanho desde minúsculos até 1.900 quilômetros quadrados. Então imagina, 10.000 lagos, alguns com 1.900 metros quadrados. É um lugar muito grande. O ar rarefeito é tão límpido que vistas de 16 quilômetros são comuns. E de 160 quilômetros podem ser observadas a partir dos pontos altos nas montanhas. Deve ser bonito, apesar de é um lugar difícil, né? Mas deve ser muito bonito. O Shangtan é delimitado e cortado por montanhas que ultrapassam 6.000 metros de altitude. O Planalto é separado do Tibete Central, ligeiramente mais baixo e mais hospitaleiro, pelas montanhas Nianchen Tangla e Kangkar, cadeias interligadas que formam uma barreira de 1.600 metros, aliás, 1.600 quilômetros de extensão, com picos que atingem 7.000 metros. Após cruzar o passo,
O grupo de Tenzin entrou em uma vasta planície arenosa. Passaram por amontoados de pedras descritos por pesquisadores como restos das antigas fortalezas do reino ancestral de Shanshun, que se espalhava pelo planalto Shangtan numa época em que o clima era ameno e a vida em grande altitude mais viável. Só uma observação. É interessante notar que o reino de Shanshun é descrito por historiadores, por pesquisadores, acadêmicos, né? É, é muito interessante que um reino tão importante quanto esse tenha ficado quase esquecido na história. E é o próprio Bom que vai manter a memória de Shanshun viva. Em seu auge, o reino teria abrangido a parte superior do oeste do Tibete e partes do Nepal, norte da Índia e Paquistão. Hoje, mais seco e frio, o Planalto é tão inóspito que abriga apenas pastores nômades e raros agricultores. Os últimos dias da jornada, que durou quase 2 semanas, levaram-nos por trilhas montanhosas e acidentadas. O mosteiro que seguiu ao final do caminho era bem menos imponente que Meire. Um templo de 2 andares, com um reboco branco e um edifício separado com reboco vermelho que abrigava os monges, erguiam-se sobre uma colina de topo plano na base de uma montanha sem árvores. No interior, encontraram afrescos retratando as deidades montanhosas Targo Gejan e Targo Nigomar, e a deusa do lago Dangra, adornando as paredes. Embora os 15 monges de Sechig fossem apenas uma fração dos 500 de Menri, o pequeno mosteiro era considerado grande em comparação aos minúsculos mosteiros da região de Shantan. Foi construído junto às ruínas de uma fortaleza mongol do século XIII e era reverenciado tanto por sua coleção de relíquias sagradas quanto por ter sido fundado no mesmo ano que Menri, em 1405. O mosteiro de Sechig era considerado tão central para a história do Tibete que o quinto Dalai Lama o reconheceu oficialmente, e seu governo oferecia uma pequena contribuição anual em dinheiro. Então é a segunda vez que os autores nos falam do apoio que o quinto Dalai Lama dava ao bom. Isso é muito interessante também, né? O mosteiro situava-se próximo ao Monte Targo, que domina o Largo Dangra, um dos 13 lagos mais sagrados para os Bonpos. A montanha e o lago formam uma das díades sagradas do Bom. A montanha é considerada masculina e o lago feminino, numa união espiritual. Então aqui é o aspecto mais xamânico do bom e do budismo tibetano como um todo, né? Em que o lago e a montanha são deidades, elas não representam deidades apenas. Até tem o símbolo, as tancas, as imagens, o símbolo, mas não é apenas o símbolo, a própria montanha e o próprio lago são eles mesmos seres sagrados e que estão em união, estão em uma díade, né? A região era tão remota em relação às áreas mais habitáveis do Tibete que permanecia livre da presença de tropas e autoridades chinesas. Após se estabelecer, Tenzin cumpriu sua promessa. No verão, partiu com seu assistente, Sherabitsutrin, 2 outros monges, 3 mulas e um cavalo para recolher doações de alimentos nas vilas Bompo da região, em troca da realização de rituais de bênção, cura e proteção. Recebia doações de queijo e manteiga dos nômades e cevada, nabos e feno dos agricultores. Quando não estava arrecadando fundos para sustentar Menri, Tenzi ensinava aos monges de Sechig. No outono, os monges tradicionalmente percorriam casas oferecendo rituais em troca de doações de manteiga de iaque, queijo e o altamente valorizado Yarsa Gumpo ou Cordíceps.
que é um tipo de fungo que brota em forma de cogumelo a partir de lagartas e é apreciado por suas propriedades medicinais. Observação aqui, não sei se vocês já ouviram falar desse fungo, né, desse Cordyceps. De fato, ele tem inúmeras funções medicinais e também está bem conhecido na cultura pop, por conta de uma série de videogames e uma série de streaming, que se chama The Last of Us, que fala desse fungo como causador aí de um grande problema, uma grande invasão zumbi. Enfim, só uma observação assim para nos situar um pouquinho também de como a cultura vê esse fungo, que de fato é bem interessante. Embora essa solicitação fosse uma tradição antiga, Tenzin se sentia desconfortável em pedir doações aos pobres. Achava errado pedir algo a uma família que nada tinha. Então ele pôs fim à prática de ir de porta em porta. Tenzin aceitava doações apenas daqueles que podiam oferecer. Bonito isso, né? No inverno, Tenzin se retirava para uma caverna e praticava o contemplar no céu, Nanka Artse, uma forma de meditação de olhos abertos fixos no firmamento, permitindo que sua mente entrasse em seu estado natural, livre de pensamentos, focado apenas na luz pura. Então, essa é uma forma de meditação Dzogchen. Tenzin Wangyal Rinpoche e também Geshe Dema já deram instruções, retiros, né, com esta meditação, e ela é uma alternativa à prática de meditação no escuro, por exemplo. Na primavera, quando retornava a Sechig para retornar suas funções, ressentimentos se acumulavam na distante Lhasa. As ondas de violência que seguiram em seguida, desculpa, as ondas de violência que surgiriam em seguida acabariam por desestabilizar a vida no tranquilo mosteiro de Sechig. E aí vamos para o capítulo 9, que é intitulado Inferno de Ferro. Por mais de 2 anos, refugiados vinham chegando a Lhasa, vindos de Khan e Amdo, trazendo histórias horripilantes sobre aviões chineses bombardeando monastérios e massacrando vilarejos inteiros. Muitos tibetanos em fuga eram guerreiros armados que haviam combatido as tropas chinesas. Alguns deles lutaram para vingar a destruição de seus lares e os abusos cometidos contra suas famílias. Outros eram membros de grupos de resistência tibetano com base em Khan, ou Kushi Kangdrum. Então havia um grupo de resistência que chamava então Kushi ou Shushi Kangdruk, ou algo assim, né? Agora a população acreditava que os chineses estavam prestes a cometer a maior das atrocidades. Generais chineses haviam solicitado que o Dalai Lama comparecesse sozinho, sem seus guardas-costas, a um complexo militar chinês em Lhasa para assistir a uma apresentação de dança. Espalhou-se a notícia de que, se aceitasse o convite chinês, o Dalai Lama se tornaria prisioneiro. Era 10 de março de 1959 e milhares de tibetanos se dirigiam ao complexo de Norbulinka, Palácio de Verão do Dalai Lama, com 364 cômodos, situava-se dentro de um alto muro que cercava 86 acres de jardins exuberantes e edifícios próximos ao rio Lhasa. A intenção era proteger o Dalai Lama com seus próprios corpos. As tensões aumentaram quando os chineses anunciaram pelo rádio, sem consultar o Dalai Lama, que ele visitaria Pequim em breve. O anúncio gerou rumores de que os chineses pretendiam sequestrar o Dalai Lama e aprisioná-lo na capital chinesa. Tashi Lagpa Khedrup
era um dos habitantes de Lhasa a caminho de Norbulinka. Ele jamais havia conhecido Tenzin, Santen ou Sandier, mas sua vida acabaria por se cruzar com a deles. Tashi era um Dobdob, um monge budista que havia renunciado aos estudos religiosos para se dedicar ao desenvolvimento de habilidades atléticas e de combate. Cada um dos três grandes monastérios Gelug de Lhasa possuía um contingente de Dobdobs, monges guerreiros encarregados de proteger os monastérios. Os Dobdobs estavam livres de muitas das restrições que limitavam os monges estudiosos, como Tashi, e podiam seguir seus próprios interesses sem romper seus vínculos com o monastério. Tashi administrava um restaurante em Lhasa de propriedade de um ex-Dobdob, mas também mantinha um quarto no monastério de Sera. Ele ouvia todas as fofocas, pois o restaurante era um ponto de encontro popular para todos os estratos sociais de Lhasa. De aristocratas a monges, todos vinham experimentar os bolinhos de Tashi, jogar jogos de tabuleiro e ouvir o rádio sem fio do restaurante. O líder do grupo rebelde, Shushi Kangdrum, Gompo Tashi Andrutsang, era cliente ocasional e o dono do restaurante, Gyalpo Shansu, era membro do Partido do Povo, conhecido como Mimang, a organização de resistência de Lhasa. Gyalpo pegou uma pistola Mauser e Tauchi tomou emprestado uma espada longa antes de se juntar à multidão diante do Palácio de Verão. A ocupação chinesa de Lhasa em 1950 acendeu uma indignação e um ressentimento entre os habitantes que haviam ardido em silêncio como fogo em uma mina de carvão. O fluxo de refugiados e suas histórias de horror alimentaram essa raiva latente. Por fim, a ameaça percebida do Dalai Lama, que encarnava o orgulho nacional em pessoa, inflamou as multidões como carvão em brasa exposto ao oxigênio. As tensões estavam altíssimas e a cidade se preparava para a guerra. Os tibetanos começaram a fortificar edifícios estratégicos por toda a Lhasa, incluindo o templo Joghan. Peregrinos se prostravam sobre as pedras da praça diante de Joghan, enquanto homens armados circulavam pelos corredores ladeados por nichos com estátuas de Budas, santos tibetanos e deidades coléricas. Atiradores assumiram posições de combate nos telhados. Fardos de lã molhada, usados para proteger contra balas chineses, reforçavam pontos de resistência. Barricadas e trincheiras eram erguidas na Faculdade de Medicina, no Morro de Ferro e na balsa de Ramangã, uma das principais travessias do rio Lhasa. Os chineses, conscientes da crescente hostilidade, vinham fortalecendo suas defesas havia meses. Em seus acampamentos, escavaram túneis e ligando posições defensivas, cavaram trincheiras, instalaram fios eletrificados e construíram ninhos de metralhadora. Fizeram preparações defensivas em prédios administrativos e pontos estratégicos da cidade, posicionando metralhadora nas janelas desses edifícios. A hostilidade contra a ocupação aumentava a cada hora. Civis chineses corriam risco de serem esfaqueados se aventurassem pelas ruas. Tibetanos abandonavam seus empregos em casas, comércios e escolas e hospitais administrados pelos chineses. À tarde, a multidão em torno de Norbulinka havia aumentado para cerca de 30 mil pessoas, segundo alguns relatos. Líderes entre os manifestantes formaram o Comitê da Liberdade, com 70 membros, antes de a massa seguir para o Potala, onde o comitê repudiou e queimou cópias do Acordo dos 17 pontos, usados pela China como justificativa para ocupar o Tibete. O ex-governador tibetano de Shamdu, Nigabo, era visto pelo povo como um traidor.
por ter assinado o acordo de capitulação com a China 9 anos antes, sem o consentimento do Dalai Lama ou do Kashag, o conselho governante tibetano. Soko Karmai, irmão de Santen Karmai, juntou-se à multidão crescente no Norbulingpa, homens e mulheres decididos a entregar a vida para proteger o Dalai Lama. Contra armas modernas e tropas chinesas endurecidas, alguns poucos campas possuíam rifles britânicos Enfield de ferrolho, mas outros portavam mosquetes antigos de anticarga. Velhos levavam facas, donos de loja empunhavam espadas, os operários agitavam picaretas e pás, camponeses traziam machados e mulheres e jovens levavam qualquer arma que conseguissem encontrar. O zelo sobrepujava a razão. Eles cavaram uma trincheira ao redor dos muros do Palácio de Verão e se aglomeraram ali, desafiando os chineses a virem a buscar o Dalai Lama. Eles não tinham qualquer chance contra a máquina de guerra comunista. Um contingente de tropas chinesas já havia tomado posição perto de Norbulingpa, alarmando os oficiais tibetanos. Temendo o ataque iminente, os oficiais abriram o arsenal e distribuíram rifles antigos de ferrolho, baionetas e cartuchos para voluntários. Soko pegou um rifle e uma baioneta. As multidões em frente ao Norbulingpa preocupavam o Kashag, o gabinete que tomava as decisões políticas importantes. Os ministros se reuniram para discutir a crescente crise em um edifício dentro dos muros de Norbulingpa, equipado para atender a todas as suas necessidades. Criados serviam chás, pães cozidos no vapor e pratos frios de carne em uma longa mesa. Em uma sala adornada com estátuas de Buda e Tankas, tecidas penduradas nas paredes. Os ministros desejavam desesperadamente evitar um confronto com os chineses, que só poderia terminar em desastre. No dia seguinte, o general chinês Tang Guansan enviou ao Kashak, que àquela altura já estava sem poder para controlar o povo, um ultimato: que retirassem as barricadas que estavam sendo erguidas por toda a cidade ou seriam responsabilizados pelas consequências. O Khashoggi tentou, sem sucesso, convencer os líderes do Comitê da Liberdade a remover as barricadas. Os líderes da resistência argumentaram que se os chineses queriam a remoção das barricadas, isso só podia significar que desejavam um caminho livre para sequestrar o Dalai Lama. Apontaram ainda que os próprios chineses haviam construído suas barricadas. O Dalai Lama abominava a violência e sentia que era sua responsabilidade impedir sua eclosão. Ele nunca se sentiu ameaçado pelo convite chinês e estava disposto a assistir à apresentação de dança, mas cancelou por medo de incitar as multidões que haviam ido impedi-lo de cumprir o compromisso. Ao saber que o Khashoggi não havia conseguido convencer o povo a remover as barricadas, o Dalai Lama pediu que os 70 membros do Comitê de Liberdade fossem trazidos até ele. Ele se dirigiu a eles diante do Cachá, pedindo que se dispersassem e depusessem suas armas. Apesar de todo o poder e da estima que recebia do povo, até mesmo o Dalai Lama conseguiu apenas uma concessão relutante. O Comitê da Liberdade concordou em reunir os defensores do Norbulingpa aos pés do Potala, 2 quilômetros de distância. A concessão fez pouco para aliviar as tensões. Milhares de tibetanos se recusaram a se remover e permaneceram em seus lugares para defender o Palácio de Verão. Em 12 de março, a resistência tibetana assumiu a forma de milhares de mulheres marchando dos pés do Potala até o bairro Parkor, em torno de Jokhan, gritando independência já e vão em frente e atirem nós, enquanto passavam pelas tropas do Exército de Libertação Popular ao longo do percurso. As mulheres lotaram as ruas em um ato de coragem diante das armas chinesas. A essa altura, o Cachaco passou a pressionar o Dalai Lama para fugir antes que irrompesse a violência inevitável. Ele se recusou. Em sua autobiografia, escreveu: Eu estaria de fato disposto a ir à sede dos chineses e me entregar à misericórdia deles, se isso pudesse evitar o massacre do meu povo. Mas o povo jamais me permitiria fazer isso. Sem o conhecimento do Dalai Lama, seu companheiro Pala havia feito planos secretos para uma fuga em 17 de março.
Os comandantes da guarnição chinesa, embora convencidos de que manifestantes faziam parte de um complô do governo tibetano, estavam sob ordens do Comitê Central do Partido Comunista para permanecerem na defensiva. Ainda assim, elaboraram planos ofensivos como precaução. Os soldados começaram a traçar quadrantes de tiro para a artilharia. Em 16 de março, o membro do Kashag Nagpo, que já colaborava abertamente com os chineses, enviou uma carta ao Dalai Lama pedindo que informasse ao general Tan em qual edifício ele estaria, para que fosse poupado de danos. O Dalai Lama não respondeu. Em vez disso, escreveu uma carta enganosa ao general Tan na tentativa de adiar um ataque chinês. Daqui a alguns dias, quando houver forças em que eu possa confiar, irei secretamente até o comando militar. Quando esse momento chegar, enviarei uma carta. No dia seguinte, Dalai Lama se encontrava sobre uma plataforma dourada diante de Kashag. Uma explosão sacudiu a sala de conferência. O morteiro chinês havia detonado próximo ao edifício. Uma segunda explosão estremeceu o prédio e lançou uma coluna de poeiras e pedras ao ar, fora do muro ao norte. O silêncio seguiu as duas explosões. Os tibetanos acreditavam que estavam enviando o aviso. Na realidade, os disparos haviam sido feitos por engano por uma companhia de morteiros. As tropas estavam sob ordens. Um minuto, pessoal, está tocando aqui o interfone. Deixar tocar para não interromper aqui, mas também não dá para seguir lendo. O silêncio seguiu as duas explosões. Os tibetanos acreditaram que os chineses estavam enviando o aviso. Na realidade, os disparos haviam sido feitos por engano por uma companhia de morteiros. As tropas estavam sob ordens de não tomar nenhuma ação ofensiva. No entanto, os tiros erráticos convenceram o Dalai Lama de que a violência era iminente e que fugir era a única opção. Então, pessoal, vamos terminar aqui por hoje. Logo já teremos a prática com o Geshe-Dema e também vai começar uma outra parte aqui da história que é bem importante a gente conhecer, que é a fuga do Dalai Lama, que vai se dar justamente aí no dia seguinte a esse que nós estamos lendo. Então, terminamos aqui em 1º de julho. Então, seguimos com essa história em que está uma parte tensa, né? Mas que, enfim, faz parte da história e é importante a gente conhecer. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida. Bom te ver de volta aqui, viu, Cida? Senti sua falta aí nas últimas sessões. Eu tenho andado muito resfriada. Eu estou um pouco rouca ainda, mas eu já estou bem. Tenho sentido saudade de todos. Melhoras para você. Obrigada, amigo. Um abraço a todos. Então, vamos fazer. A Lourdes quer comentar algo? Não? Só abriu a câmera? Então, vamos dedicar a prática ao benefício de todos os seres, toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos, havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nos três corpos. Então, um abraço a todos e todas aqui desde uma Curitiba bem fria e nos vemos daqui uns 10 minutinhos na prática com o Geshe Dema. Obrigada. Tá ótimo. Boa noite. Tchau, queridos. Boa noite. Obrigado, Nicolina. Boa noite.